Seja muito bem-vinda, incrível! Eu sou Érica da Paz, especialista em experiência do cliente, e estou aqui nessa terceira live para compartilhar mais conteúdo contigo. Lembra? Ontem a gente falou sobre uma técnica muito especial que te ajuda no processo de melhoria da sua comunicação. Hoje nós começamos a terceira live no Decolando na Carreira de CX, porém dessa vez nós vamos falar de algo extremamente fundamental para que você decole na sua carreira. Nós falaremos sobre a importância da sua estrutura mental, do que você pensa, para a sua trajetória profissional de fato ser diferenciada e você decolar na sua carreira. Então, hoje o papo está relacionado a dicas especiais para que você transforme a sua vida. Olá, Diego, seja muito bem-vindo, chefe Bernadette. Bem-vindos, bem-vindas, incríveis. Bom, você sabia que a maneira ao qual você pensa pode transformar os seus resultados? E aí é por isso que eu estou aqui, querendo conversar contigo sobre o que você está pensando hoje em dia, como você consegue diagnosticar a sua qualidade do pensamento e o como ele está refletindo na entrega dos seus resultados, na sua performance. E óbvio, eu também vou compartilhar contigo mais uma dica, mais uma metodologia para você colocar em prática e aí sim começar a decolar na sua carreira, te aproximar da oportunidade de se transformar num expert em customer experience. E eu estou aqui para te apoiar, para te ajudar. Bom, a gente já falou que a nossa maneira de pensar influencia nos nossos resultados, certo? Então, por isso, a técnica que eu trago para ti hoje, ela se chama AHA. Mas não é aquela banda lá da década de 80. Não, é um acrônimo. E desse acrônimo, a primeira palavra que você tem que colocar, e é facinho, é curtinho, justamente para que você consiga colocar em prática no seu dia a dia. O primeiro é justamente o A de atitude mental. Oi, Érica, atitude mental, o que você quer dizer com isso? O que isso tem a ver com a minha decolagem da minha carreira, com a minha ascensão profissional? Pois é, nós somos aquilo que nós criamos. Então, o nosso pensamento cria a nossa realidade. De uma escala de 0 a 10, como é que anda o seu pensamento positivo? Coloca aqui para mim no comentário. Oi, Maria José, tudo bom? Patrícia, tudo bem com vocês? Bom, então, de 0 a 10, como é que anda a qualidade do seu pensamento? Vamos refletir a respeito disso? Atitude mental, né? Para que você tenha uma melhoria na sua atitude mental, você tem que primeiro trabalhar o pilar do autoconhecimento, que inclusive trata-se aqui do primeiro pilar quando a gente fala no treinamento de inteligência emocional. Então, nós precisamos, antes de qualquer coisa, conhecer a nós mesmos, entender o nosso estado atual. E aí, sabe por que eu te perguntei como é que você se encontra na qualidade dos seus pensamentos? Pois geralmente nós estamos ali num processo de automação, no piloto automático e vivendo mesmos comportamentos repetidamente. Muitas vezes, quando a gente para e observa, esses mesmos comportamentos, pensamentos e até mesmo verbalizações são os mesmos dos nossos avós, dos nossos pais e que nós reproduzimos e muitas vezes ensinamos para os nossos filhos também. Já pensou? Já parou para perceber sobre esse tipo de situação? Se acontece contigo também? Comenta aqui. Se você está assistindo este ao vivo, é importante a gente parar um pouquinho e refletir a esse respeito. Poxa vida, pensar, sentir, agir. O que eu penso, sinto e tenho atitude se transforma na minha realidade.
Então, quanto mais eu penso negativo, mais eu sinto negativo, mais eu crio negativo na minha vida. Quanto mais eu penso positivo, por mais que hajam desafios e obstáculos, eu sobreponho os mesmos. Lembra que a gente falou ontem que até para crescermos nós sentimos dor? Então, quando a gente entende que um desafio são oportunidades de nos transformarmos em pessoas melhores, nós sobrepomos isso, nos transformamos, melhoramos as nossas habilidades e aí criamos uma nova realidade. Então, o primeiro ponto desta técnica que eu trago para você hoje, que é o AHA, é justamente foco na sua atitude mental. Ah, inclusive, eu não sei se você tem acesso a essa informação, mas o segundo pilar que a gente trabalha depois do A é o H, né? A-H-A, AHA. O que será essa outra técnica que eu quero compartilhar contigo? Mas antes de ir para ela, o que você acha de a gente compartilhar aqui com você algumas possibilidades de melhorar a sua qualidade mental? Você acha que vai ser legal? Se você acha que isso é bacana, que isso vai te ajudar a decolar na sua carreira como expert em CX, eu vou compartilhar contigo. Bom, vamos lá. São técnicas que, inclusive, eu utilizo no meu dia a dia. A gente já falou, então, sobre o autoconhecimento, né? Para você ter uma atitude mental positiva, eu preciso de autoconhecimento, entender quem eu sou, e para isso existem várias ferramentas aí no mercado. Né? Existe o Enneagrama, existe teste de perfil comportamental, existem vários testes que, inclusive, aqui, né, na consultoria, a gente aplica durante os nossos treinamentos. Então, primeiro, o autoconhecimento, meu estado atual. O segundo é justamente a quebra de padrão. Sabe quando eu te falei sobre padrão e perfil de comportamento repetitivo? Pois é, sabe aquela história da síndrome de Gabriela? Você já ouviu falar sobre ela? Ai, mas a minha família é assim. Eu sou assim, né? Possivelmente eu não consiga ascender na carreira porque eu venho de família humilde. E aí a gente faz um processo de comportamento padronizado. E aí o convite para que a gente tenha uma atitude mental positiva é justamente quebra de padrão. Como que a gente faz para quebrar um padrão? A gente precisa praticar presença. Sabe por quê? Porque quando a gente pratica presença, a gente começa, lembra, autoconhecimento, já sei como eu sou, já sei aonde eu estar com alguns tipos de emoções e de comportamentos e de sentimentos, e aí eu estou a um passo à frente de agir pelo piloto automático. Eu volto a ter a oportunidade de decidir pelo comportamento que eu terei conforme cada situação. Aquelas situações que às vezes nos incomodam, nos irritam e que faz com que a gente se sinta tão irritado a ponto de verbalizar isso e mostrar pelo corpo. Ontem a gente falou sobre isso, que a maioria da comunicação ela é percebida justamente pela linguagem corporal. Então, quando a gente fala a respeito disso, é importante que a gente pense: bom, se eu quero quebrar um padrão, eu preciso me autoconhecer, praticar a presença, né? Saber exatamente aonde eu estou, como é que eu me sinto e voltar a ter a oportunidade de decidir qual comportamento que eu agirei e tomarei conforme cada situação que acontece na minha vida. E com isso eu detecto quais são os meus gatilhos mentais, aonde eles estão, como eles acontecem, por que eles acontecem e o que eu posso fazer para evitar, né, essas atitudes em piloto automático extremamente repetitivas e que muitas vezes a gente se arrepende, né? Palavras que a gente fala, atitudes que nós possuímos no momento da raiva, no momento do inconformismo e que muitas vezes palavras proferidas não voltam. E uma vez que essa flecha atinge a outra pessoa, é mais difícil você voltar a restabelecer a parte da confiança. Mas com autoconhecimento e presença,
você começa a ter a oportunidade de voltar a tomar as rédeas da situação e decidir qual é o comportamento que você terá conforme cada situação. E aí, o que que é isso é importante? Lembra que ontem o Lucas até perguntou sobre como é que a gente reage a clientes que, na verdade, às vezes estão mais irritados? Quando a gente pratica essas duas primeiras técnicas, a gente percebe o cenário e tem a oportunidade de conduzir essa conversa crucial, essa conversa difícil, com mais inteligência, com mais propriedade, com mais equilíbrio e inteligência emocional. E eu te convido justamente a isso, a ter a oportunidade de voltar a tomar conta da sua vida, a ter a oportunidade de se responsabilizar pelas suas atitudes com presença e decisão. Tá gostando? Bom, então essa primeira quebra de padrão que vem por meio da presença. Depois, sabe outra técnica que ajuda demais quando a gente está falando de atitude mental positiva? Terceira dica: gratidão. Exatamente. Sabe por que gratidão? Já tem estudos científicos falando a respeito disso. Muitas vezes você está aí no seu trabalho, você é recepcionista, você é um teleoperador, você é um vendedor e você tem aí seus desafios diários. Às vezes, o seu local de trabalho não é tão próximo da sua casa. Às vezes, o seu líder pode até ser que ele não seja um líder, que ele seja chefe e seja, né, o comportamento dele em alguns momentos te cause algum tipo de dissabor. Pode ser que você não sinta orgulho da sua profissão, mas aí eu te convido mesmo assim a agradecer. Sabe por quê? Primeiro de tudo, porque você está numa posição privilegiada, ao qual muitas pessoas gostariam de estar no seu lugar hoje, independente do quanto hoje você recebe e das suas perspectivas futuras. Tem muita gente que gostaria de estar no seu lugar. Então, primeiro de tudo, ter gratidão. Segundo, sabe por que gratidão é importante? Pois ela influencia, isso é ciência, ela influencia numa geração de hormônios positivos dentro do nosso corpo, hormônios da felicidade. A dopamina, por exemplo, é um dos hormônios gerados pelo processo de gratidão. E às vezes pode ser que você não se sinta à vontade de agradecer, pois ainda você não percebeu o quanto de coisa bacana que a sua vida já pode te proporcionar. Mas, mesmo assim, pratique. Pratique o ato de acordar, né? Agradecer por acordar, agradecer por ter um chuveiro para tomar um banho quente e ter um toalete para fazer as suas necessidades básicas, que na pirâmide de Maslow é justamente a primeira necessidade do ser humano. E você possui. Muitas vezes, por mais que você não tenha os alimentos que desejaria, você tem alimento, o que muitas pessoas não têm. Então, só o fato de acordar, poder enxergar, poder caminhar por si só, sem o apoio de ninguém, já é uma grande bênção. E é uma oportunidade de sim agradecer. E com este processo, a gente liberar muita dopamina, que é justamente o hormônio do prazer, e isso reverbera positivamente no nosso comportamento. A gente não falou que pensamento, o seu padrão de pensamento gera a influência no seu resultado? Então, que tal ter comportamentos diferentes, pensamentos melhores e mais saudáveis, para aí sim você de fato conseguir, não só pelo comportamento, mas fisicamente, cientificamente, gerar hormônios que vão te trazer benefícios intangíveis. Bom, do ahá, o A está aqui. Atitude mental positiva. E eu te dei 3 dicas de como conquistar essa atitude mental positiva que nos sustenta na decolada da nossa ascensão profissional. Bom, depois de atitude mental positiva, o H, sabe o que que ele traz? Humor. Exatamente. Humor. E, inclusive, quando a gente fala de humor, muitas vezes a gente coloca peso na nossa situação. A gente coloca pressão nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor.
eu não gosto dessa profissão, eu não sou reconhecido aqui, eu gostaria de ter uma outra perspectiva, outras possibilidades, inclusive financeira, e aí você coloca peso nisso, você acorda com o desejo de não ir trabalhar. E toda vez que você tem este comportamento, na verdade, sabe o que você está fazendo? Você está indo na contramão do seu sucesso. Exatamente. Você dá as costas para o futuro brilhante que você pode ter. Então, muda o seu comportamento. Gratidão por onde você está, perceba as oportunidades. Lembra que eu te falei? Você está hoje numa profissão que te dá a oportunidade de ter acesso a mais conhecimento, decolar na sua carreira como especialista em Customer Experience. Então, agradeça, você já está aprendendo e tem uma estrutura técnica para te apoiar a decolar nessa carreira. Então, tenha mais humor, tenha mais leveza no seu dia a dia. Eu sei, muitas vezes o nosso dia ele é sobrecarregado de situações desafiadoras, mas ao invés de enxergar o negativo nisso, observe a beleza e a oportunidade. Lembra sempre que todo o dito problema, ele vem para a sua vida para te transformar, para te fazer uma pessoa melhor, para ter mais sagacidade, mais expertise, mais a possibilidade de você ter mais fluidez de argumentação, de você poder ser mais estrategista na comunicação. Ontem eu já falei sobre o Scott, pratique o Scott. E hoje eu estou te trazendo a oportunidade de você trabalhar a sua atitude mental, para que você tenha não só estratégia de comunicação, mas também estratégia mental solidificada que vai te apoiar no seu crescimento profissional. Todo mundo que quer crescer profissionalmente vai enfrentar desafios. E esses desafios vêm justamente para nos preparar, para nos lapidar. Sabe como cebola? A gente vai se descascando de todas as crenças, de todas as nossas limitações, de todos os nossos padrões repetitivos, e a gente se transformando, se capacitando, melhorando a nossa habilidade, a gente vai se preparando e escalonando para quando a oportunidade de crescimento profissional chegar, a gente já passou por aquilo. Quando você precisar dar um feedback, uma orientação, uma dica num comitê executivo, você tem propriedade, pois você já passou por aquilo. E se você não tivesse passado? Você não saberia o que falar, o que dizer, o que orientar, o que sugerir. Então, perceba sempre que todo desafio gera oportunidade. Ressignifica problema na sua vida. Lembra, você pode fazer dele tijolos que vão te fazer um paredão e impedir o seu crescimento, ou degraus que te deixarão ascender na sua trajetória de vida. A escolha e a decisão sempre será sua. O que você faz com o problema? Se você cria barreira ou se você cria escada. Eu quero muito que você aprenda a criar escadas com todos os problemas que aparecerem na sua vida, pois certamente assim você vai ter um futuro brilhante pela frente. E eu quero compartilhar muito conhecimento contigo para encurtar esse teu processo e te preparar de uma maneira mais rápida, estruturada e solidificada para que você sim ascenda profissionalmente com segurança de fazer e de tomar as atitudes mais assertivas. Humor é a segunda dica. Leveza é a segunda dica. Então, quando você coloca isso, inclusive, você sabia? Você conhece Napoleão Hill? Pois bem, ele escreveu um livro que se chama As 16 Leis do Triunfo. Sabe qual que é a primeira das 16 Leis do Triunfo? Associação com pessoas. O que isso tem a ver com humor, Érica? Para agora e reflita. Pega o seu celular. Olhe as últimas 5 mensagens que você recebeu no seu celular. São mensagens agregadoras?
Ou são mensagens fúteis? São fofocas? São coisas negativas? São coisas pessimistas? São coisas que roubam a sua energia? Observe as 5 pessoas que você tem mais contato. Essas pessoas são pessoas que te inspiram, ao qual você olha para elas e fala: puxa, eu quero ser igual essa pessoa quando eu crescer? Essas pessoas te colocam fogo, te deixam incandescente, querendo decolar, crescer, transmutar, ser uma melhor versão de você? Ou são pessoas que a todo momento estão falando assim para você: ah, sei não, viu? Eu acho que isso não é para você, não. Esse cargo, ai, você não está preparada para isso, não. Ai, não sei. Eu acho que essa empresa não vai te trazer futuro. E aí você está ali tão alegre, tão feliz, tão desejoso por esse salto profissional, e toda vez que você abre a boca para um desses seus 5 contatos mais próximos, parece que a coisa azeda, parece que não vai para frente, parece que tudo dá errado. E são pessoas reclamonas, que reclamam do governo, que reclamam dos cônjuges, que reclamam do clima, se está sol porque está sol, se está chuva porque está chuva, se está nublado porque está nublado. Como é que você quer ter humor convivendo com pessoas assim? Então, a primeira das 16 leis do triunfo fala justamente para que você se associe com pessoas que você percebe que querem a mesma coisa que você. Decolar, crescer, ser a sua melhor versão. Deixar para trás todos os comportamentos negativos. Deixar para trás a procrastinação. Se exercitar, comer melhor, estudar mais, falar menos besteira. Falar besteira é gostoso? É, gente, mas não toda hora. Maratonar no Netflix é gostoso, gente? É, mas não todo final de semana, a ponto de você parar de ter cérebro e só falar de série. Você sabe o que está acontecendo no mundo? Você sabe da neurociência, da neuroplasticidade, das oportunidades que o mundo está gerando sobre autoconhecimento? O que o universo está trazendo sobre as novas profissões, e se X é uma delas? Ou você só está falando de Netflix e das últimas séries? Se atualiza, atualiza. Tudo que te impede de enxergar uma nova realidade, de melhorar o seu padrão vibracional, o seu humor, a sua capacidade mental, vamos destruir e descriar? Chega! Chega de estagnação. Chega de viver dopado. É muito importante que a gente tenha a oportunidade de perceber tudo o que está acontecendo, inclusive onde nós estamos, e a nossa capacidade máxima onde a gente pode chegar. Você hoje sabe falar inglês? Não? Então vai atrás disso. Não fica acomodado. Não senta em cima do problema. Vá atrás de melhoria, de autocapacitação. É fundamental saber mais sobre você mesmo, deixar definido aonde você quer chegar e traçar ações rumo a isso, que inclusive é justamente a última palavra do AHA. A, atitude mental positiva. H, haja com humor e tenha pessoas ao seu redor que colocam fogo na sua chama, mas não, se afaste daquelas que querem te puxar o tapete, que são negativas, que são pessimistas e que, na verdade, só azedam os seus sonhos. E o A, o último A, é de ação. Agir. Não adianta nada você querer e não fazer. Sabe, tem dentro de uma oração, fala assim, a gente tem algumas coisas de não nos deixei cair em tentação. Já ouviu falar essa frase? Não nos deixeis cair em tentação. Quem tenta você? Geralmente falam, por esse tipo de orientação religiosa, que é o demônio da procrastinação. Então, quem tenta
na verdade, não quer fazer, não quer ir além. Toda vez que você colocar na sua palavra, na sua verbalização, eu vou tentar, já saiba que, na verdade, você não quer fazer nada e você vai fracassar. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpas e fala que vai tentar. Sim, às vezes pode ser dolorido, mas é a pura realidade. Tira a palavra tentar da sua boca. Tira a palavra tentar do seu vocabulário. Quer, defina, tem atitude e realiza. É assim que é. O que eu quero, pensa, pensamento, sentimento, ação. Pensamento, sentimento, ação. É isso. Não tem tentar. São 3 palavras: pensar, sentir e agir. Como é que tá isso aí para você? Qual é a qualidade do seu pensamento de 0 a 10? Já veio. Qual é a qualidade? Tá perto do 10? Tá perto do 0? Escreve aí. Tá bom. Esses pensamentos não são tão legais. Então, o que eu vou fazer para começar a ter melhores pensamentos? Eu vou me mergulhar aqui na leitura, eu vou modificar as coisas que eu ouço, eu vou mergulhar mais em lives, que nem vocês estão aqui conosco. Então, assim, o que você está fazendo? Né? E é importante que a gente tenha esse padrão. E a responsabilidade pelo seu futuro não é de mais ninguém a não ser você. Você. Né? Então, assim, o que você está fazendo pelo seu futuro? Você quer ascender na sua carreira? Você quer um futuro melhor? Tá bom. Não adianta só falar que quer. O que você está fazendo para chegar nesse processo? Então, você precisa agir. E para agir, a dica que eu te dou, dentro desse último item do acrônimo AHA, é a técnica do SMART. Você conhece o SMART? O SMART é ótimo. Ele pode ser utilizado tanto para a sua vida profissional como para a sua vida pessoal. O SMART também é outro acrônimo, né? É uma metodologia, é uma ferramenta. Ahá! É isso aí, José. Adorou? É isso aí, o Ahá, né? A gente lembra daquela banda lá dos anos 80 e fica mais fácil da gente lembrar, né? Atitude mental positiva, humor, se associar com pessoas, né, que estão caminhando ou rumo ou já chegaram onde a gente quer chegar, porque aí a gente se inspira nas pessoas certas. E o último A, que é não adianta só ficar no sonho, né? Sonhar não custa nada, mas é agindo que a gente traz o sonho para a realidade, que a gente traz do intangível para o tangível. Sabe por quê? Essa caneta aqui. Antes dela ser uma caneta, ela foi um pensamento. Alguém pensou em fazer essa caneta. E aí a pessoa falou assim: poxa, eu preciso de uma caneta diferente. Você consegue ver aqui? Ela é toda, né, customizada. Eu preciso fazer uma caneta diferente, de cor diferente, de modelo diferente. E aí a pessoa pensou nessa caneta. Depois que ela pensou nessa caneta, lembra? Pensamento, primeiro. O que ela fez? Ela desenhou. Ela fez um designer da caneta. Ela trouxe da mentalidade dela para o papel. E aí ela fez o desenho da caneta. E depois que ela fez o desenho da caneta, ela mandou produzir a caneta. Então, quando ela desenhou, ela sentiu, poxa, essa caneta vai ficar sensacional. Olha aqui esse desenho, esse design, eu vou fazer ela toda customizada e vai ficar muito top. E as cores, e aí a pessoa pensou nas cores diferenciadas. Ele pensou, ele sentiu quando colocou no papel, e aí ele produziu, ele foi para ação. E aí ela saiu do intangível para o tangível. E é assim que a gente tem que fazer. E muitas vezes a gente pensa e coloca muita energia naquilo que, na verdade, nos destrói, que nos afasta de tudo aquilo que a gente quer ser e ter, e fazer, e receber. Então, a gente precisa, a
todos os dias refletir a respeito da qualidade dos nossos pensamentos. E que bom, José, que você gostou, né? É importante que a gente coloque de fato em prática, anote essas dicas e comece a exercitá-las, né? Então, porque muitas vezes a gente vai para esse errado, e aí o que acontece? Sabe o que acontece? A gente começa a ir para o errado da gente. A gente começa a perceber que talvez de fato tudo aquilo que essas pessoas, sabe, do humor, todas aquelas pessoas que estão ali ao nosso redor, que na verdade são extremamente negativas e que na verdade não querem o nosso sucesso, porque eu ouvi uma vez de uma profissional que as pessoas não têm medo do fracasso. Não tem. Sabe por quê? Porque 95% das pessoas geralmente fracassam. Elas tentam uma, geralmente resistem a tentar a segunda, e se falharem na terceira, elas desistem, elas não persistem. Então, como isso é a média, a maioria desiste, né, e fala que aquilo não é para ela, então não tem problema nenhum você fracassar, né? Porque você vai estar dentro da média, mediano. E aí, então as pessoas não têm medo do fracasso. Sabe o que as pessoas têm medo? Do sucesso. Do sucesso. Porque o sucesso requer energia. O sucesso requer fazer mais do que a média. O sucesso requer fazer quantas vezes forem necessárias, mesmo que você fale, e você só para quando de fato conseguir. O que você quer exige mais energia no estudo? Estude. O que você quer exige mais inteligência emocional? Aprenda. O que você quer exige uma melhor postura e comunicação? Estude a respeito disso. Mas não vem com a desculpa de falar que tentou, falhou na primeira, desistiu e que o sucesso não é para você. Porque isso é desculpa. É uma desculpa. E desculpa está justamente dentro do processo de cardápio de opções do fracasso. Então, olha aqui a Maria José, nossa, cada dica boa. Realmente, muitas vezes dá medo de se jogar para o desconhecido. E é justamente no desconhecido que muitas vezes está o nosso sucesso, né? Por quê? Porque o desconhecido, ele te desafia a ir além. Ele te mostra que, na verdade, você não é tão bom quanto você acha que é. E ele te dá a oportunidade de você se olhar no espelho e perceber que sim, você precisa de mais capacitação, de mais preparo. E aí você vai perceber aonde exatamente é essa necessidade. E vai ter oportunidade de direcionar e, lembra o último A? Agir. Agir rumo à sua capacitação que vai te preparar para a sua ascensão. Ascensão como pessoa, na sua vida pessoal, e ascensão como profissional, na sua escalada de carreira. Então, olha só que bacana. Experiência do cliente, experiência com pessoas, porque cliente é uma pessoa. E quanto mais você aprende técnicas para se relacionar com o cliente, mais você conhece técnicas para se relacionar com pessoas, sabendo ter mais harmonização, centralização, presença, argumentação, equilíbrio emocional, psicologia positiva para lidar com pessoas, você tem muito mais vantagem competitiva profissionalmente, pois hoje caiu por terra a aplicação de teste de QI, de inteligência, porque as empresas já perceberam que, na verdade, o foco é contratar profissionais que têm equilíbrio emocional. Lembra, capacidade técnica a gente aprende. Comportamento é mais desafiador de ser moldado. Então, as empresas contratam justamente por comportamento, né? Porque quando elas fazem o inverso disso, na verdade mesmo, elas acabam desligando por comportamento. Quando contrata só tecnicamente, acaba desligando por comportamento. Então, o foco mudou. Eu contrato por comportamento e treino as habilidades.
Isso é dado estatístico, tá? Então, empresas estão seguindo esse padrão. Focar nas habilidades emocionais. E por isso que a gente trouxe esse tema para a live de hoje, para que você trabalhe mais o seu equilíbrio emocional, para que você administre mais a sua qualidade do pensamento, as suas atitudes, pensamentos e ações, que te levem na oportunidade de ascender na sua trajetória profissional, na sua carreira, para que você saia de onde você está e tenha a oportunidade de pegar uma daquelas mais de 4.000 vagas que estão lá pendentes no LinkedIn e que você se transforme num expert de experiência do cliente, sabendo que isso vai ser uma expansão na sua vida de uma maneira intangível, porque sua comunicação vai melhorar, a sua argumentação vai melhorar, a sua estratégia, a visão estratégica vai melhorar e você vai ter olhos de águia, pois essa profissão é incrível. Eu sou apaixonada, né, gente? Porque eu nasci dentro dessa profissão. Já falei, eu era estagiária de teleatendimento e ascendi profissionalmente e aprendi demais sobre relacionamento humano, sobre a minha individualidade, para que eu, aprendendo sobre mim, me melhorando, eu pudesse ter mais habilidades para lidar com o outro. Né? Então, isso é fundamental. Bom, a gente estava falando sobre pessoas que às vezes a gente se associa e que às vezes não são tão bacanas, né, conosco para a nossa trajetória profissional. E muitas vezes a gente acaba se inspirando nas pessoas erradas, né, naquelas pessoas que, na verdade, não vão gerar positividade e ascensão, prosperidade e melhoria para a nossa vida. E muitas vezes, quando a gente acorda e enxerga, nunca é tarde demais, né? Porque sempre tem a oportunidade de tomarmos novas decisões e abrirmos novas portas. Mas é inegável que muitas vezes a gente sente mágoa das pessoas, né? Quando isso acontece. Às vezes é um líder, às vezes é um colega, né? Que, como eu falei, ele não quer o seu sucesso, né? Porque em algumas situações, se ele está ali na procrastinação, se ele está ali no mimimi, na desculpa, e você toma um comportamento diferente, começa a estudar, começa a fazer curso, começa a falar não em alguns finais de semana para se dedicar em workshops, e aí você começa a ter oportunidade de crescimento profissional, pois você já não faz mais parte da média, você começa a se destacar e ser visto de uma maneira diferente, o que vai acontecer com seu amigo? Que desculpa que ele vai dar? Ele vai ficar incomodado, porque de repente ele vai ter que fazer algum movimento ou mudar a desculpa. E aí, às vezes, a gente se magoa com alguns comportamentos que a gente percebe desse tipo de pessoa que ainda não despertou para as várias oportunidades, mas vai despertar. Todo mundo no seu tempo, mas você despertou antes. E aí, o que acontece? A gente se magoa. E aí, eu quero trazer uma reflexão para a gente encerrar a live de hoje. Mágoa. Mágoa. Visualiza aqui a palavra mágoa. Má, água. Má, água. Água má. O que é uma água má? É uma água geralmente parada, né? Então, o nosso corpo, ele é feito mais de 70% de água. E toda vez que você sente mágoa, isso está dentro do seu processo físico. E para que ele não se solidifique dentro de você, a orientação dos médicos psicossomáticos é que você beba muita água, no mínimo 2 litros. Então, toda vez, isso já é básico, né, gente? Isso é básico. Todos os dias a gente tem que beber aí 2 litros d'água para a nossa saúde física. Mas, quando a gente está com a nossa saúde mental abalada, mais água ainda. Para quê? Para que a mágoa não fique parada. Água parada, má água, dentro do nosso corpo, se solidificando e gerando doenças psicossomáticas. Muitas vezes, conforme o estresse do nosso trabalho, e todo o trabalho gera algum tipo de estresse, isso é inegável, em algum momento isso vai acontecer. Quando isso acontecer e você perceber que não te caiu bem,
o remédio melhor que você pode tomar, fora as técnicas aí de inteligência e equilíbrio emocional, é justamente ingerir mais água, mais do que os 2 litros orientados por dia. Sabia disso? É orientação de médicos psicossomáticos. Por quê? Porque você limpa o seu processo pelas linfas e evita essa água parada, essa água que, na verdade, pode se solidificar e gerar aí, conforme você sente estresse, ansiedade. Ansiedade é doença de excesso de futuro. E a depressão é o excesso de passado. Então, quando você está nessas polaridades e em desequilíbrio, você sim pode vir a gerar, né, doenças psicossomáticas. Então, para que você tenha a oportunidade de não chegar nesse estágio, dá-lhe água no nosso corpício, né? E falando de água, deixa eu beber a minha aqui também, né? Então é isso, gente. A dica de hoje, né, da nossa terceira live, que não ficará salva, é justamente o quê? É a gente trabalhar com a nossa melhoria nos nossos pensamentos, né? Então, na qualidade dos nossos pensamentos, para que com isso tenhamos a oportunidade de termos ações mais direcionadas rumo à nossa ascensão profissional em Expert de Customer Experience. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas do Ahá, coloque em prática. Amanhã a gente faz uma publicação trazendo o Ahá para você aqui nas postagens do Insta. E qual que vai ser o tema de amanhã? Adivinha? Amanhã nós falaremos dos 7 pecados do atendimento. Você sabe quais são eles? Pois é, a gente vai se aprofundar sobre isso. Então, a gente já falou de PNL para lembrar nome de cliente, a gente já falou do Scott com relação à melhoria nas nossas comunicações. Hoje, terceira live, nós estamos falando do Ahá para ter uma atitude mental mais positiva e com isso resultados melhores. E amanhã, quais são os 7 pecados mortais que te prejudicam no relacionamento, no atendimento? E presta atenção, eu já te falei que aqui, né, 2 por 1. As dicas de amanhã são para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional, para a sua comunicação com as pessoas da sua família, para a sua comunicação com seus clientes internos ou finais. Bom, eu espero que você tenha gostado e nos vemos então amanhã no mesmo local e no mesmo bate-horário, às 20 horas. Te vejo. Tchau, tchau.